Contexto literário Quincas Borba. É um livro que se encontra cronologicamente na época do realismo no Brasil. A base cultural histórica do realismo é a ciência que dominou as atenções na segunda metade do século XIX, chegando a adentrar o século. A base espiritualista e sentimental do romantismo cedeu espaço, embora sem desaparecer, para concepções materialistas e racionalistas. Surgiram em toda a Europa filosofias que buscavam explicar a realidade através de parâmetros científicos. Tratavam-se do cientificismo, com as seguintes filosofias: positivismo de Comte, determinismo de Taine, evolucionismo já existia antes de Darwin publicar o livro A Origem das Espécies, o socialismo. Em Quincas Borba também somos ligeiramente introduzidos ao humanismo, com a famosa citação do livro Ao Vencedor as Batatas, que afirma que procurar a igualdade é uma mentira. Alguns dos grandes nomes que pode se encontrar no realismo é Charles Dickens, Eça de Queiroz, Machado de Assis, Raul Pompeia, Arthur de Azevedo e Aloysio de Azevedo. Algumas das grandes obras que se pode encontrar são Ilusões Perdidas, Germinal, O Vermelho e o Negro, Guerra e Paz e Ana Karenina, O Primo Basílio e o Crime do Padre Amaro, Dom Casmurro e Quincas Borbas, O Curtiço e o Mulato. Contexto histórico. Escrito no período em que Dom Pedro II exercia o segundo reinado, Quincas Borba se passa no momento em que predominava a escravidão como regime trabalhista, além da economia em alta nas áreas de atuação, do fortalecimento industrial, suporte das navegações e principalmente nas lavouras de café. Precisamente nessa fase, a Guerra do Paraguai, de 1864 a 1870, também se tem como um marco histórico do grande conflito armado entre o Paraguai e a Tríplice Aliança, que era composta, e se estabeleceu pela união entre Brasil, Uruguai e Argentina. Na linha do tempo da literatura brasileira, a obra de Machado de Assis é publicada no período conhecido como realismo, o qual na segunda metade do século XIX ele vem se estabelecendo o conceito literário predominante. A proposta sentimentalista e espiritual do romantismo ela é interrompida e parcialmente cedida às concepções materiais e racionalistas da época. A ascensão do pensamento cientificista e racional ela toma conta da Europa nesse período, como por exemplo as filosofias modernas, elas vêm se conceituar e se materializar através de grandes ideias entre grandes filósofos, como por exemplo o positivismo de Auguste Comte, que vem com uma corrente filosófica que propõe que as ciências experimentais elas são de excelência para o ser racional, em detrimento da metafísica e da utopia religiosa e dogmática. Como também o determinismo de Taine, determina o comportamento humano estritamente atrelado a 3 fatores: a raça, o meio de vivência e o momento histórico, bem como o evolucionismo de Darwin e a competição ecológica entre as espécies, as quais sobrevivem as que desenvolvem melhores adaptações à vida terrestre, recorrendo ao processo evolutivo, seleção natural. Em Quincas Borba, há algumas passagens também que nos remetem sutilmente ao humanitarismo, onde, por exemplo, a famosa citação do livro Aos Vencedores das Batatas afirma que a procura pela igualdade, na verdade, ela é ilusória. Com o intuito de comprovar essa afirmação, o Quincas ele exemplifica, dizendo que é impossível que 2 grupos de pessoas em condições de sobrevivência, em condições primitivas, eles se mantenham de um mesmo campo de batatas, pois não haveria alimento para todos. Perspectiva que não deixa de ser relacionada à economia capitalista no Brasil, além da relação de Rubião com a burguesia carioca. Partindo agora para as críticas da obra, o romance de Machado de Assis ele apresenta inúmeras críticas. As mais explícitas da narrativa, elas estão na teoria dos humanitas, onde Quincas Borba, o homem, era um filósofo. Ele desenvolve um pensamento, uma teoria, onde o mais forte sobrevive. Essa frase que já foi refutada por Darwin. A ele é atribuída a famosa frase, também relatada no livro, e já foi relatada pelos meus colegas também. Ao vencido, ódio com paixão. Ao vencedor, as batatas. Essa frase foi formulada a partir de uma guerra tribal que
que teria como recompensa um campo de batatas, e a tribo mais forte foi a vencedora, ficando com as batatas. E a tribo perdedora, a tribo vencida, só restaram ódio e compaixão. Outra crítica bastante aparente na obra é relacionada ao comportamento humano, com os métodos e até mesmo sacrifícios que o homem adota para satisfazer seus interesses. Por exemplo, Rubião ele se aproxima de Quincas Borba como enfermeiro, ou seja, dando o sentido de que queria ajudar, porém ele tinha mesmo interesse nas suas riquezas. E quando ele as herdou, Cristiano e Sofia se aproximam de Rubião por causa disso também. Em outro momento, Rubião ele se declara para Sofia, e Cristiano nem se mostra incomodado com isso, porque ele não queria cortar a sua relação, o seu vínculo com Rubião, por conta de sua fortuna. Além dessas críticas mais explícitas, o romance traz algumas outras, como por exemplo, dentro do humanitismo, algumas teses desse sistema filosófico é julgada por muitos como um egoísmo, mas o autor diz mesmo ser uma satisfação de uma necessidade, da vontade de viver, e o que importa mesmo é a realização pessoal. Além disso, as obras de Machado de Assis elas são recheadas de injustiças, e em Quincas Borba isso também acontece, quando, por exemplo, Cristiano, já como um comerciante próspero e satisfeito com a sua grana, ele corta totalmente a sua relação, o seu vínculo com o Rubião. Joaquim Maria Machado de Assis, ou simplesmente nosso querido Machado de Assis. Foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta e... Nossa, deixa eu até respirar um pouco, teatrólogo também. Ele nasceu no Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839, mas também morreu lá em 29 de setembro de 1908. Em 1896, junto com outras pessoas, outros intelectuais, ele criou a ABL, Academia Brasileira de Letras. Foi nomeado para a cadeira de número 23 e tornou-se em 1897 seu primeiro presidente. Ele ocupou esse cargo até o dia da sua morte. Bem na entrada do prédio tem uma estátua de bronze do escritor, e em sua homenagem, a academia também é chamada de Casa de Machado de Assis. Assis era um velho amigo e admirador de José de Alencar. Esse morreu cerca de 20 anos antes da fundação da BL, então era mais do que esperado, era uma coisa natural que Machado já escolhesse o nome do autor de O Guarani para ser seu patrono. Não que seja esperado, mas não foi nenhuma surpresa, porque era uma forma de referenciar o seu velho amigo, de relembrar, de homenagear. Machado de Assis passou sua infância e adolescência no bairro do Livramento. Bem cedinho, quando ele ainda era menininho, perdeu a sua mãe e a única irmã que ele tinha. Seu pai se casou novamente e Machado foi criado pela madrasta e lavadeira Maria Inês. Ele fez os seus primeiros estudos em uma escola pública de São Cristóvão. A condição dele de estudo não era tão boa, era mais precária, então ele foi estudando do jeito que dava lá. Ele foi arrumando o seu jeito. E ele tinha 12 anos quando perdeu também seu pai, então foi uma infância bem abalada, assim, perdendo a mãe, a irmã e o pai, ainda jovem, ainda bem menino, bem moleque, assim, entre aspas, né? Aí, para ajudar nas despesas de casa, ele começou a vender balas e doces. E mais pra frente ele se interessou em estudar as línguas francesas e inglesas. A língua francesa e inglesa, né, no caso. Novamente, pra gente ver como a infância dele foi bem conturbada, com 15 anos ele já estava em busca de emprego. Ele conseguiu entrar como aprendiz de tipógrafo na empresa nacional. E a direção da empresa estava sob o comando do escritor Manuel Antônio de Almeida, que o encorajou a escrever. Acho que foi daí que surgiu aquele gostinho por escrever, aquele amor pela escrita. Em 1854, quando ele tinha 15 anos incompletos ainda, ele publicou o primeiro trabalho literário, o soneto A Lima, Senhora DPJA, no Periódico dos Pobres. Já em 1855, com seus 16 anos aí, Machado de Assis publicou o poema Ela, no jornal A Mamota Fluminense. Em 1858, passou a trabalhar com o dono desse jornal, Francisco de Paula Brito. Nesse jornal ele exercia a função de revisor. No mesmo ano, ele passou a escrever regularmente para o Correio Mercantil, então ele começou aí a sua rotina de escritor, de escrever sempre aí, e escrevia para o Correio Mercantil. E dentro desse mundo literário que Machado estava começando a entrar, ele teve a oportunidade de conhecer vários nomes e escritores intelectuais brasileiros. E entre eles estava Casimiro de Abreu, Joaquim Manuel de Macedo e Quintino Bocaiúva. Além do Correio Mercantil, ele começou a escrever também para Gazeta de Notícias, Jornal do Comércio e Revista Ilustrada. Lá ele publicou contos, crônicas e críticas. Manteve essa atividade quase até o fim da sua vida.
Em 1864, Machado de Assis publicou Crisálidas. Era uma coletânea de poemas. 3 anos depois ele ingressou no Diário Oficial como redator, levado por Quintino Bocaiúva, aquele lá que eu disse uns minutinhos atrás, uns segundos atrás, que ele teve a oportunidade de conhecer quando entrou nesse meio literário. E pouco tempo depois, ele foi promovido a assistente do diretor. Em 1869, já com seus 30 anos, Machado de Assis casou-se com Carolina Xavier de Novas. Era uma portuguesa culta, irmã do poeta português Faustino Xavier de Novaes, que lhe revelou os clássicos lusitanos. Como se já não tivesse bom de fatalidades na vida dele, em outubro de 1904, sua esposa, Carolina, o deixa. Ela já tinha ficado 35 anos da vida junto com ele, e além de revisora das suas obras, era também sua enfermeira pessoal, digamos assim, porque Machado de Assis tinha a saúde abalada por causa da epilepsia. Depois da morte da esposa, o romancista raramente saía de casa, então ele meio que entrou em uma depressão. E em homenagem à sua amada, ele escreveu aquele famoso poema A Carolina. É interessante pensar que ele morre apenas 4 anos depois da morte da sua esposa. Isso prova que ele realmente entrou numa depressão bem profunda e ficou muito abalado com isso. Eu acho que a vida dele foi bem triste no começo e bem triste no final. Realmente aconteceu várias fatalidades, mas ele teve a oportunidade de ser um escritor incrível, apesar de todos os problemas que rodearam a vida dele. Seguinte, eu fiquei com os personagens principais. Quincas Borba, humano. Filósofo, ele era um filósofo intelectual que vivia em Barbacena. Ele ficou louco e o amigo dele, Rubião, começou a cuidar dele. Acabou que Quincas morreu no Rio de Janeiro e falou pro Rubião que ia deixar toda a herança dele apenas com uma condição: se ele cuidasse do seu cachorro. O que é legal falar que ele apareceu em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o primeiro livro da trilogia do realismo, que deu início ao realismo. Vamos lá. Pedro Rubião, que é o amigo do Quincas. Ele é o amigo dele e receptor da herança. Acaba se mudando para o Rio de Janeiro. Quando pega a herança, ele fica rico. Só que ele acaba sendo explorado pelo casal Palha. Se apaixona pela Sofia e assim foi. Ele acabou ficando louco também, que até chega a ser engraçado, e morreu em Barbacena. Quincas Borba, cachorro. O cachorro que antes pertencia a Quincas, depois da sua morte, foi para Rubião. Ele acompanhou pro resto da sua vida Rubião. Quando o Rubião morreu, o cachorro acaba morrendo também. Cristiano de Almeida e Palha. Ele era um capitalista, interesseiro, casado com a Sofia. E vê que o Rubião era meio ingênuo e vai tentar se aproveitar dele para conseguir dinheiro. A Sofia Palha, esposa do Cristiano, vê também que o Rubião era ingênuo e vê uma forma também de melhorar sua vida, fazendo que ele se apaixonasse por ela. É isso aí, esses foram os principais personagens.